Uma boa noite a todos e todas, em nome de Jesus. Você de casa também, que está assistindo conosco pelo YouTube, Deus abençoe, que seja um momento de crescimento, de enlevo espiritual também, a meditação desse texto da Palavra de Deus. Com muita alegria, pastor Alberto, esse grande amigo, disponibilizando o púlpito. Ele é meu mais novo amigo de infância, né? Bem mais novo que eu, mas agora eu chamo de amigo de infância. Eu trago o abraço da Sociedade Bíblica do Brasil, a organização que eu sirvo, dando o tempo integral ali. Patrícia Cabral, a moça do Toco, ela trabalha lá comigo. E ela é nossa diretora lá. E também da igreja que eu pastoreio, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Mesquita. É um pastor batista, presbiteriano, no púlpito metodista e que prega em Mesquita. Olha que coisa, que confusão. Que confusão. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 126. Nós teremos, assim como estamos sentados, nós teremos 5 terças-feiras nessa jornada pelos Salmos, com o título Salmos que Curam. Os Salmos, quando nós lemos os livros de Reis e Samuel, nós temos conhecimento das vitórias, das lutas pelas quais passaram os grandes heróis da Bíblia. Mas quando nós lemos os Salmos, nós lemos as orações que esses heróis fizeram na sua interioridade, na intimidade, confessando medo, quando eles estão ali na frente do povo, do exército, e dizem para o Senhor: Senhor, eu estou morrendo de medo, eu não sei o que fazer, mas eles não podem saber, eu não posso abalar o moral da tropa. Aí você fica sabendo das orações. E o Salmo, o livro dos Salmos, é o saltério. Quando fala do saltério 10 cordas, fala de um instrumento, mas quando fala só do saltério, é o que a gente chama de cancioneiro, de inário, é o saltério. Então, os salmos são o inário da Bíblia, o saltério aqui da Bíblia. E salmos para todo tipo de necessidade. Você vê, quando pessoas... Davi, por exemplo, pede refúgio em Gate ao rei Aquis, que ele não quer mais lutar contra Saúl, ele quer dar um tempo, e ele pede asilo lá. E o Aquis, o rei de Gate, dos filisteus, fala: poxa, pode ficar, eu sempre te admirei, quando eu via você derrubando o meu exército, nós somos adversários, mas não somos inimigos, eu queria ter você no meu exército. Mas aí não dá certo, porque os filisteus ficam com medo, e ficam vigiando Davi dentro da fortaleza, querendo matá-lo, e ele morre, tem que fingir de doido, e jogam ele para fora da fortaleza, e ele foge. Mas ele escreve o Salmo 56, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, porque o homem procura ferir-me, todos os dias torce as minhas palavras, seu pensamento é sempre continuamente mal contra mim, escondem-se, espionando meus passos para dar cabo da minha vida, tal. Mas um Deus no qual a palavra eu exalto, nesse Deus cuja palavra eu exalto, eu invocarei, e quando eu invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Brota um salmo. Asaf, por exemplo, ministro de louvor, já com seus 80 anos, tem uma crise existencial, porque ele invejava a prosperidade dos maus. Olha, depois dos seus 80 anos, nascido e criado em igreja, e ele escreve: com certeza, com efeito, Deus é bom para os que o temem. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram, porque eu invejava a prosperidade dos maus. Aí escreve o Salmo 73. Mas ainda bem que misericordiosamente tem a guinada. Ele diz: até que eu atentei com o fim deles. Aí tudo fez sentido para mim, como Deus é soberano, como as coisas... É como diz a camisa do menino que tirou a oferta ali: às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Asaf falou que no mundo caído assim acontece, mas Deus é olha ele ali, Deus é soberano. E fala assim, e na vida do crente, até aquilo que eu chamo de azar, no fim vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é uma santa conspiração. Tem hora que a coisa dá errado, você fica com raiva, lá na frente você vê o propósito, você fala: que bom que deu errado, que aí eu vim parar aqui. O Asaf entende essas coisas. Você vê o Salmo 72, você vê lá, é o Salmo de Salomão. Aí você lê o Salmo todo, 72, Salmo de Salomão. O último versículo, verso 20, diz assim: aqui se encerram as orações de Jessé. Não era de Salomão? As orações de Davi, filho de Jessé. Aqui se encerram as orações de Davi, filho de Jessé. Não era Salomão, é Davi.
E é uma oração pelo rei. Era a oração que Davi fazia por Salomão enquanto ele era criança, e de tanto o filho ouvir a oração do pai se tornou o salmo do filho. É por isso que a gente tem que orar pelos nossos filhos em voz alta. Deixa ele ouvir você orando por ele, porque aquela oração vai virar o salmo dele. Alguns salmos, nesse grupo de cântico de romagem, dos 120 ao 134, são salmos curtos. São salmos que não se prendem em explicar qual é o problema pelo qual o povo estava passando, mas eles têm o foco na solução, em como é que saímos disso. Os outros salmos são viscerais, dos filhos de Coré, por exemplo, o Salmo 42, eles estavam fugindo lá para o norte de Israel, lá para o rio Bânias, para o outeiro de Mizar, ao pé do Monte Hermon, onde tem aquelas pedras com limo verde que escorregam, e eles caem, fala, todas as tuas ondas e cataduplas passam sobre mim, levam um caixote na cachoeira, só porque estavam fugindo de responder a pergunta que todo crente quer que alguém faça: onde está o teu Deus? Mas alguma coisa tinha acontecido com aqueles moços, que eles não tinham explicação, e eles diziam: porque o povo me ofende, e me provoca, e me humilha, perguntando: o teu Deus onde está? Quer dizer, alguma coisa aconteceu, eles não tinham a resposta, e o povo perguntava: você não é crente? Por que Deus deixou? Cadê o teu Deus agora? E como eles não tinham a resposta, eles fugiam, mas eles são honestos, eles escrevem os salmos. Quando eu era adolescente, eu pensava assim: por que o salmista escreveu até o que ele pensa? Porque se ele não escrevesse, ninguém ficava sabendo. Aí ele podia posar de Clark Kent, de super-homem, inabalável. Depois eu cresci e eu entendi. Ele escreve para eu saber que ele é Deus. Pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Aí quando perguntava agora: o teu Deus onde está? No mesmo lugar, controlando tudo. E no fim, eu ainda vou louvar a ele por isso. Os salmos são assim. Esse cântico de romagem são salmos curtos, eles não dão detalhes dos problemas, mas eles falam dos princípios eternos que estavam em funcionamento, os princípios eternos pelos quais eles saíram daquela situação. Se você olhar, por exemplo, o Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, ele diz assim: olha, o que eu vou falar, pode perguntar a qualquer um em Israel, não é a pauta do Salmo, eu vou falar de como é que eu saí disso. E, aliás, vai ser um dos salmos de uma das terças-feiras. Ou então o Salmo 129. Salmo 129 diz assim: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga. O salmista está falando de uma dor que não estava doendo naquele dia. Ele estava falando de uma dor que doía desde a mocidade. E era alguma coisa conhecida, porque ele diz: Israel que o diga. Quer saber? Pergunte a Israel. Eu não vou falar do problema, eu vou falar de como eu saí disso. Dores amargas, traumas de infância, memórias que ficaram de situações pelas quais você não merecia ter passado e marcaram você até hoje. E fica doendo, essas tatuagens que a vida faz na alma da gente. Mas o sangue de Jesus, quando é derramado, lava todas as manchas da alma da gente. O 126, então, faz parte desse grupo de cânticos, cântico de romagem ou cântico dos degraus. Se você tem a Bíblia corrigida, vai estar aí cântico dos degraus. Se você tem a Bíblia atualizada, vai estar aí cântico de romagem. Tem a ver com a metodologia, com a maneira como esses salmos eram cantados e até hoje são. Eles eram assim: o sacerdote saía do templo e dava uma volta em volta da cidade. E Jerusalém não tem aquela porta principal, né? São 12 portas, então cada tribo tem a sua porta principal, é bem democrático. E o sacerdote ia passando pelas portas, então a tribo de Aser, a tribo de Naftali, a tribo de Gade, a tribo de Judá, a tribo de Zebulon, todas as tribos iam se juntando a ele, e cantando do 120 ao 134, aí a versão atualizada optou pelo cântico de romagem, a cântico da romaria, aquela romaria que ia se formando. E quando o sacerdote voltava para o interior da cidade, ele subiu o primeiro degrau do templo, são 15, aí o povo cantava o 120, subiu o segundo, 121, até o 15º, por isso que a imprensa bíblica chamou de cântico dos degraus, né? Um viu a jogada toda, né? E o outro viu a hora do gol, né? A hora da entrada ali. Ele só tem a ver com isso, é só uma curiosidade. E esse salmo, eu vou ler agora com você, eu acho que eles vão colocar na RA, Revista Atualizada, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Esse texto, no caso aqui, ele é bem parecido.
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Deus nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Esse salmo foi escrito numa época bem dramática do povo de Israel. E esse grupo de cânticos, dos 120 ao 134 cânticos de romagem, são cantados nas festas de Israel até hoje. E o que é que eles têm de tão importante? Exatamente porque eles exaltam os princípios eternos que estavam em funcionamento. Israel, através de Jeremias, recebeu a promessa, uma sentença. Olha, vocês se desviaram de mim, eis que eu envio contra vocês a Babilônia. Quando lá em Reis, em Crônicas, conta a história, diz assim: então Nabucodonosor veio e tomou Israel e os levou cativo. É o fato, é o livro de Atas, né? Primeiro e segundo Reis é o livro de Atas, é a coisa acontecendo. Mas quando o profeta fala, é Deus falando, assim diz o Senhor: fui eu que mandei a Babilônia contra vocês, fui eu que levei vocês para 70 anos na Babilônia, para que vocês voltassem para mim. Então Jeremias disse, olha, ele botou aquele varal, aquele canzil com dois pesos na ponta, andando pela rua, corcunda, e o pessoal dizendo: Jeremias, você ficou doido? Ele: não, esse é o peso, o jugo que a Babilônia vai colocar sobre nós, e vai durar 70 anos, e andando pela rua com aquele peso, e o pessoal rindo dele. Chegou o dia, a Babilônia vem e toma conta. Os assírios vieram e fizeram um cerco contra Israel, dominaram 3 anos e meio, mas logo depois vêm os babilônios, os caldeus, e cercam, derrubam os assírios. E agora os hebreus eram escravos dos escravos, é o que Jeremias diz, né? Em Lamentações de Jeremias: fizeram amargar a nossa vida, encheram a nossa boca com pedrinhas, e escravos dominam sobre nós. Eles eram escravos dos escravos, os assírios escravos dos caldeus, e eles escravos dos assírios. E aí Nabucodonosor tem recém construído uma cidade em homenagem a ele, Babilônia. Até é a primeira vez que uma cidade se torna o nome de uma nacionalidade. Eles deixaram de ser caldeus para serem babilônios, de tão suntuosa que a cidade era, a Babilônia. E ele leva mão de obra para lá, leva o que eles conquistaram. Os hebreus vão, passam 70 anos. Depois de 70 anos, já era a terceira geração. A primeira geração mantinha viva lá a esperança. Vocês vão falar hebraico em casa, um da família vai aprender o babilônico para ter uma interligação, mas vamos manter a nossa língua. A segunda geração já falava as duas coisas, a terceira já não falava o hebraico, só falava a língua babilônica misturada com o aramaico. Tinham perdido até a noção de que língua é essa, porque quando eles voltam, Esdras tem que ler e trazer intérprete, porque o Esdras lê a Bíblia em hebraico e eles dizem: que língua é essa? Eles não sabiam nem a língua mais. Eles passaram 70 anos lá. Essa terceira geração já achava que Deus havia os esquecido. A primeira e a segunda ainda tinham fé. Estamos pagando, estamos sofrendo, o Senhor está conosco. Mas a terceira falou: olha, nossos pais pecaram tanto que Deus esqueceu a gente aqui. A prova disso é o Salmo 137, que diz que os babilônios pediam às margens do rio aos hebreus: cantem para nós alguma música animada, essas que vocês têm. E eles penduravam as harpas nos salgueiros. Se você virar a página aí, tem o Salmo 137, eles penduravam as harpas nos salgueiros, não queriam mais tocar, e diziam: longe de nós cantarmos fora de ti, ó Jerusalém, cidade santa, né? Que se apegue a nossa língua ao céu da boca, se ousarmos cantar fora de ti. A vida tinha virado luto, a vida tinha virado um réquiem, eles não tinham mais alegria. Aí cumpre os 70 anos, quando eles não tinham mais uma nesga de esperança, nem um facho de luz. Deus, que é soberano, que estava tomando conta de tudo, manda Isaías profetizar. Isaías 44, entrando pelo 45, e levanta-se o profeta dizendo: eu, o Senhor, assim diz o Senhor, eis que eu levanto Ciro, rei da Pérsia.
E olha o paradoxo. Farei dele meu pastor, e ele é meu ungido. Ciro era pagão, Ciro era rei da Pérsia, Ciro nem sabia que Deus existia, mas Deus sabia que Ciro existia. Ciro trabalhou para Deus sem saber, falou, é meu e não sabe, vai trabalhar para mim e não sabe. Deus é soberano. Às vezes o pessoal, não, Deus levanta Daniel, levanta Neemias, eu vou levantar o Ciro. Ele nem sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é. E o Ciro vem derrubando todos os reinos da terra, derruba a Babilônia, o jardim suspenso. E aí o segundo livro das Crônicas, capítulo 36, diz que Ciro mandou reunir só os judeus em praça pública. Olha que situação. Você é a matança, né? Se Nabucodonosor era mau e não aguentou a força esse é pior. E esse manda só hebreu, só judeu vir para a praça pública, então eles começaram a se despedir. Os judeus começaram a se despedir uns dos outros. Olha, foi bom encontrar você, conviver com você, que a gente se encontra no céu. Qual não foi a surpresa? Quando Ciro, no alto do seu tablado, faz um discurso e diz assim, olha o que Ciro, pagão, disse. O Senhor, Deus dos céus e Deus dos hebreus, me entregou todos os povos da terra nas mãos e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem é, pois, seu povo que queira subir, suba, e o Senhor os acompanhe. Vocês estão livres, podem ir. E Ciro mandou uma carta para todos os sátrapas e prefeitos da Babilônia até Jerusalém. A carta é o primeiro capítulo de Esdras, está lá a xerox da carta lá. E mandou, por onde passaram os hebreus, que se lhes deem prata, ouro, material de construção, mantimento e mão de obra. Eles pregaram tudo, prata, ouro, material de construção, mantimento. Só não pegaram mão de obra, porque os pagãos diziam, deixa a gente trabalhar para vocês. Eles diziam, não, a obra de Deus é feita pelo povo de Deus. Só não pegaram mão de obra. O resto eles limparam os copos. E tem uma confusão, porque os que estavam lá, na Palestina, fizeram uma fofoca e mandaram uma carta. Aí já era Dario. Dario foi lá nos arquivos e viu que tinha uma carta de Ciro. E no capítulo 6 de Esdras, diz que Dario pegou aquela carta e reenviou, dizendo, é uma ordem de Ciro e eu não vou contra essa ordem. Eu reafirmo, e mandou de novo para chegar a mantimento. Quando o Ciro abre os portões, os hebreus saem, e saem em 3 grupos. O primeiro grupo sai com Zorobabel, assim que a notícia chegou. O segundo grupo sai com Esdras, que vai para ler a Bíblia para eles. E o terceiro grupo, finalmente, sai com Neemias, que vai, de fato, reconstruir a muralha e a cidade. Esse salmo foi escrito quando o primeiro grupo saiu, com Zorobabel. Quando a notícia chegou. Sabe aquela sensação, me belisca para ver se eu estou dormindo? Quando você recebe uma notícia boa e você fica, será que é isso mesmo? Eu me lembro do meu irmão, quando passou no vestibular, já tinha sido reprovado 3 vezes, e o nome dele começa com A, e ele foi no Maracanã, naquela Celso Sucop da Fonseca, aquela escola técnica federal, porque ali estava a lista dos aprovados. E ele pegou, estava o nome dele lá, o primeiro da lista, Aloísio. Ele perguntou a um cara do lado, rapaz, vê se aquele nome é esse aqui. E o cara é. E aquele número é esse aqui? O cara é. Se esse é você, você passou. Ah, legal, eu fico me belisco ver se eu estou dormindo. Eu me lembro minha mãe, meu irmão mais velho, passou para a Caixa Econômica, depois para o Banco Central, muito cedo, e foi para Brasília, primeiro para Porto Alegre, São Paulo, Brasília. E ele vinha uma vez por ano em casa, né, nas férias. E ele avisava a gente que ele vinha, mas não avisava a minha mãe, falou, vou fazer surpresa. Quando tocava, batia a palma lá, e a gente sabia que era ele, ninguém ia deixar a mamãe atender. Quando ela via, ficava ali alguns minutos, é meu filho, eu me belisco, eu ver se eu estou dormindo. Sabe quando você recebe uma notícia muito boa? Esse salmo não precisa espiritualizar. Quando a notícia chegou e Ciro mandou abrir os portões, eles vão, e a carta do rei vai na frente. Assim é a vida do crente. Quando você sai para resolver alguma coisa, a carta do rei vai na sua frente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Me belisco para ver se eu estou dormindo. Então a nossa boca se encheu de riso. Ninguém recebe a notícia boa, sério, né? Carrancudo. Se o camarada é fanático por um time de futebol e o time dele faz um gol, ele não vai dizer assim, foi gol, sério, tá bom. Duvido. O meu vizinho lá onde eu moro, ele é fanático por um time, que por acaso é o meu time também, mas ele é fanático. Eu às vezes assisto o jogo.
Quando sai o gol do time dele, do nosso time, eu posso estar com a televisão desligada. Eu vou saber quem fez o gol, como é que foi o gol, quanto está o jogo e ainda vou ouvir ele xingando a torcida adversária do outro prédio. Enche de riso, a língua de júbilo. Júbilo é gritaria, não tem outra palavra para traduzir júbilo, é gritaria. Ninguém fala baixinho, né? Gol, valeu. É os berros, né? Então, quando a notícia chegou, e eles saíram com Zorobabel, não levaram nem água, nem comida. Quem vai para o deserto não leva nem água. Eles ficaram a alegria foi tão estonteante, foi tão surpresa, que eles saíram deserto adentro. Saíram pelas vielas, pelas dunas de areia, passa aldeia, sai aldeia, passa aldeia, vai andando. Quando eles foram levados cativos, interessante é isso, quando eles foram presos, Nabucodonosor mandou manietar, então aquela fila indiana, esse algemado no da frente e aqui algemado no de trás, aquela fila, se morresse um, o de trás tinha que carregar, porque senão ia ficar tropeçando, porque abria a algema, ninguém abria. Imagina ter que carregar, foi o que Paulo falou, quem me livrará desse corpo de morte? Ele está a figura do cara que carrega o outro até chegar lá. E quando Nabucodonosor soube que viu um profeta, Jeremias, ele manda, não, o profeta eu não quero que não, abre essa algema, deixa o profeta voltar, traz só mão de obra, gente forte, eu não quero aqui doente, nem idoso, nem profeta, traz do jovem. E eles passaram por aquele corredor polonês, as nações gritavam, vermes, vermes. Não são esses os hebreus que se diziam descendência de Jacó? Eles são os vermes de Jacó que Nabucodonosor esmagou com a planta do seu pé. Foram ouvindo essa palavra vermes até lá. E na Babilônia, desprezados, apelido deles, vermes, vermes. Mas quando Deus solta da Babilônia, Deus sabe que esse apelido, apelidos do passado iam doer. Aliás, apelido só pega se você ligar, né? Meu pai ensinou uma coisa para nós, eu ensinei para os meus filhos. Eu ensinei para os meus filhos assim, ó, se te puserem apelido na escola, faz das tripas coração, mas ri, porque se chorar é para sempre. Um colega meu, tadinho, não sabia disso, no primário antigamente era 6 anos, né? 6 anos de primário até a admissão, 4 anos de ginásio e 3 anos de científica. A maioria aqui nunca nem ouviu falar esse nome, né? Só o pessoal da minha geração aí. E às vezes você estudava os anos todos, com aquele mesmo colega, a mesma turma, ia direto à escola pública. Se botasse o apelido do primeiro ano, ó, então esse meu amigo, botaram um apelido nele, foi até o final. Era um apelido bem pejorativo. Nós marcamos um reencontro de ex-alunos, não sei como, primeiro tentaram pelo Orkut, o falecido Orkut, tentaram, depois pelo Facebook, no WhatsApp, conseguiram achar a maioria, marcamos lá todo mundo da minha faixa etária, marcamos na confeitaria Colombo, reencontro de alunos, até esse, né, o Sidney, ele estava em São Paulo, ele é palestrante, e ele foi o primeiro a chegar, porque quem mora longe acaba chegando primeiro, né, porque fica com medo de perder a hora, chega cedo demais, né, e eu fui o segundo. O terceiro foi o meu xará, Marcão, que botou o apelido nele, no primário. E quando se encontrou, o Marcão chamou ele pelo apelido. Na hora, os olhos encheram d'água e falou, não me chama desse nome não, meu nome é Cid. E aí chegou todo mundo, já diluiu a conversa, mas eu percebi, pastor percebe tudo, né? Pelo menos quase tudo. Aí comemos lá na Colombo, até o pessoal disse, Colombo, é drogaria Colombo, bem podia ser, né? Com essa faixa etária, Losartana, Capitopril, mas é uma confeitaria no centro da cidade. Aí foi todo mundo para Colombo. Aí fizemos lá as 3 viagens missionárias, né? Primeiro no frio, depois no quente, depois na sobremesa. Aí vai tudo, glória a Deus, né? Que maravilha. Quando todo mundo vai embora, eu falei, queria falar com você, seu voo é que hora? Ele falou, às 17, eu te levo no Santo Simão. Mas quando o Marcão te chamou por aquele apelido, eu vi que seus olhos encheram d'água. Você viu que eu sou pastor, cada um falou o que está fazendo. Eu sou da Sociedade Bíblica do Brasil, eu sou pastor. Ele, pois é, cara, esse apelido dói até hoje. Isso dói até hoje. Quando eu dou palestra num lugar e alguém chama o outro por esse apelido, não é comigo, mas dói em mim. Eu falei, eu percebi. Mas tem um camarada na Bíblia que passou por isso que você está passando.
ele achou a solução. Ele falou, quem é? Eu falei, o salmista, Salmo 129, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Mas ele achou a resposta. Eu falei, cara, qual é a resposta? Eu falei, a resposta é sangue. Ele falou, olha, eu já matei tudo que é bicho, já fiz tudo que é despacho. Eu falei, não, mas é sangue de cordeiro. Ele, não, cordeiro eu nunca matei não. Eu falei, mas já foi morto na cruz, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus fica aí sobre você, ele apaga todas as tatuagens que a vida fez na alma, todas as deformações, tudo aquilo que dói, o sangue de Jesus cura e limpa. Ele, poxa, eu quero esse sangue, como é que eu faço? Eu digo, olha, já que você não sabe orar, eu vou orar e você repete comigo, você vai pedir, Senhor, derrama esse sangue sobre mim. Aí me deu a mão, eu dei, e ele começou a chorar, e eu já chorei também. Você imagina a cena, 2 caras de cabelo branco, de mão dada, chorando, e os garçons em volta, né? Eu falei, eu até abri o olho, mas quando eu vi, eu falei, já estou na chuva, deixa eu me molhar, vamos embora até o fim. Eu orei, ele repetiu, orei, acabou. Eu levei ele no aeroporto, os garçons, vão com Deus, é com ele mesmo que nós vamos, fiquem vocês também. No primeiro mês, ele me ligava umas 5 vezes por dia, para dizer, Marquinhos, o sangue de Jesus funciona mesmo, não dói mais. Eu contei aqui em casa essa história, o meu filho caçula falou, pai, você chorou por causa disso? Ele falou, há quantos anos isso me angustiou, desde a mocidade, agora eu estou livre disso. Aquele tampão saiu, eu fiquei leve. Deus sabe que nós somos assim, nós somos uma esponja de memórias, apelidos, humilhações do passado, doem, ficam na história da gente. Deus, sabendo disso, antes de liberar o povo de Israel, Isaías 41, verso 14, ele diz assim, e tu, vermezinho de Jacó, nunca mais serás pequeno, te farei um trilho de cortar com 2 lâminas, quem te humilhou vai ter que te exaltar, quem zombou de você vai ter que saber que tu tens um Deus, e eu sou o teu Deus. Deus chamou pelo diminutivo, vermezinho de Jacó. Quando eles voltaram, as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, tipo assim, não são esses os vermes? Eles disseram, vermezinho com muita honra. Deus curou o estigma, Deus sabe onde dói, e Deus sabe como curar, e só Ele pode curar. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles disseram, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a primeira parte do salmo, retumbante, alegre, fica como quem sonha, a boca cheia de riso, com a resposta da ponta da língua. Agora, se você observar, do verso 3 ao verso 4, tem uma distância, parece que muda o tema, e muda mesmo. Se você tiver com a Bíblia revista atualizada, você vai ver que o verso 1, quando o Senhor, o que, está em negrito, né? É uma letrinha mais grossa. E o mesmo vai acontecer no verso 4, o R de restaura, está mais grossinho, né? Isso não é por acaso, isso é marcação dos parágrafos, é que vai mudar de assunto. Na NAA, quem tem NAA como eu tenho, são 2 linhas que pulam, na NAA não botou negrito, ela pulou 2 linhas para marcar os parágrafos, por isso que na sua NAA vai estar 2 linhas do 3 para o 4, significa que vai mudar o tom da conversa, porque o salmista vem alegre, respondendo como quem sonha, retumbante, de repente ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ele pede restauração, restauração de quê? Sabe o que aconteceu? Aquela geração nunca tinha ido a Jerusalém, aliás, eles cantavam o Salmo 84 na Babilônia, e lá não tem nem templo, e aquela geração nunca tinha pisado no templo, porque eles nasceram na Babilônia, mas o Salmo diz, saudades do templo. Como é que alguém pode ter saudade de um lugar que nunca esteve? É porque o pai, quando nascia um judeu na Babilônia, ele dizia, você nasceu aqui, mas nós não somos daqui, nós vamos voltar para casa. Então essa saudade que passava de pai para filho, essa saudade herdada. Quando eles vêm pelo deserto pensando no templo, na roupa do sacerdote, na liturgia, nas músicas, a cidade linda. Mas o livro de Neemias diz que quando eles atravessam a última duna de areia, que eles olham, não tem cidade, não tem muralha, não tem templo, não tem nada. Os babilônios já tinham derrubado tudo aquilo, aquilo virou uma praça de guerra. As nações marcavam, Vietnã marcavam briga ali, matagal, covil de salteadores, leprosos, e eles socam na terra, Neemias conta essa história, que eles socam a areia do deserto e diz, Senhor,
Será que não pecamos o bastante? Não nos castigaste o que bastava na Babilônia? Tu nos trazes aqui para essa decepção? E aí ele faz a oração: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A vida cristã não é um mar de rosas. Quando você se converteu, você estava cheio de alegria, queria evangelizar todo mundo. Quem mais traz gente para a igreja é o novo convertido, porque já quer evangelizar todo mundo. Mas vem o deserto, vem a caminhada cristã. O diabo é o primeiro a perseguir, né? Vem as perseguições. O deserto é quente, tem pedra pontuda no caminho, decepção, queda, tropeção, machucado, entrave com um, com o outro, vai ficando cansada a vida. Você fala: será que valeu a pena me converter? Tem gente que fala assim: quando eu me converti, minha vida virou de perna para o ar, minha família me rejeitou, quem não é crente da minha casa agora cortou relações comigo. Não, o diabo é o primeiro. O que você quer? Moleza? Você agora é do filho do rei, então a perseguição vem, a perseguição é natural. E quando eles chegam lá, o salmista diz que eles veem que não tem nada, o cenário é outro. Eles falam: Senhor, parece que ele tira o pé do acelerador, põe no freio, né? Fala: para aquela alegria toda, ele faz uma oração: restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ele pede restauração. E a comparação que ele faz é torrentes do Negueb. Se você botar no YouTube, não agora que você está assistindo, mas depois, no Negueb chove de 6 em 6 anos. Eu achava que o Negueb fosse um mar quando eu li esse salmo, o rio caudaloso, torrente do Negueb. Quando eu fui ver no mapa, estudante, né, teologia, o deserto é a parte mais seca da Palestina, é o deserto ao sul da Palestina, Negueb. Só chove a cada 6 anos. O orvalho do Hermon, que são as nuvens pesadas lá do norte, do Hermon, a cada 6 anos os ventos do sul sopram, e aquelas nuvens atravessam Israel, 450 quilômetros, como daqui a São Paulo. Aquelas nuvens vêm sendo trazidas pelo vento e relampejando, e cai no cedro do Líbano. É o Salmo 29, o salmista descreve a chuva, né? Todo mundo vê tempestade, ele vê culto. A voz do Senhor despede chama de fogo, a voz do Senhor faz tremer a terra, bum, trovão, a voz do Senhor despedaça o cedro no Líbano, a voz do Senhor faz da cria corta, a voz do Senhor faz o Hermon pular, o outeiro de Mizar pular, e daqui a pouco, quando aquelas nuvens pesadas encontram a massa quente do deserto do Negueb, ela despedaça, não dá tempo nem de derreter, cai granizo. Você bota, e a terra está tão quente que ela rejeita. Quando aquele granizo misturado com chuva, com gotas, cai na terra, a terra chega a assoviar, como aquela chaleira que fervia, assoviava para avisar que ferveu. Que tão quente, o bafo quente. Primeiro, segundo dia, fumaça, aquele vapor. Depois ela cede. Terceiro dia, a terra cede, aceita a água. A primeira semana, a água encharca. Daqui a pouco alaga. E chove 6 meses. Chove torrencialmente 6 meses no Negueb. Aí encharca. Os rios enchem, os vales, aqueles cânion. Tem até no YouTube um cânion, o pessoal olhando, aquela enxurrada vem e enche aquele cânion. Você vê no Negueb, tem uma ponte alta. Eu perguntei: por que vocês fazem ponte no deserto? Por que não fizeram no chão? Lá no Brasil a gente faz em cima de outro viaduto, em cima de rodovia, em cima de linha de trem, em cima de rio. Vocês fizeram em cima do deserto. Ele disse, o guia: está vendo aquela lâmpada cintilante lá? Tá. Quando chove a água chega ali, só passa pela ponte, encharca. 6 meses depois, você olha do monte, a água baixou, aparece o arco-íris, a chuva para, e você olha o Negueb, é um tapetinho verde. Milhares de flores surgem, flores que só tem no Negueb. Mais da metade das flores só tem lá. Grama, animais vêm beber água e comer grama. Dura pouco tempo, mas fica bonito o Negueb. O salmista está dizendo isso: Senhor, até o Negueb, que é chão, que é terra, que não chora, que não tem emoções, que não sente dores, que não faz planos e que não sonha, até o Negueb conhece a tua graça quando chove, refrigera, encharca e a vida aparece. Quanto mais nós que somos teus filhos. Ele está falando: Senhor, faze conosco o que tu fazes no Negueb. É isso que ele está pedindo. Senhor, a vida foi dura demais para nós, roubou o nosso brilho no olhar, secou a nossa alegria. As memórias das bagagens ruins matam o nosso sorriso quando o passado visita o presente. Faze conosco o que tu fazes no Negueb.
que possa florescer nova criatividade, novos sonhos, novos planos, nova alegria de viver, novos rumos, que possa nascer nova esperança, flores e dons que só eu posso brotar. Tem coisa que só você tem e Deus quer que floresça de você. Dons e talentos que não tem em outro lugar do mundo, tem em você. Deus quer fazer isso brotar, aflorar, vir à tona. Olha, eu tenho um amigo, eu vim conversando com as duas Patrícias agora no carro, o Oswaldo Mesade. Ele é um piloto, ex-piloto da Varig e ex-coronel da aeronáutica. Então, ele se converteu numa reunião que eu pregava na URC, e ele pediu que eu fizesse toda segunda-feira uma reunião de oração na casa dele. E não tinha uma segunda que eu chegasse ali e ele não tivesse 20 perguntas sobre a Bíblia. Anotava tudo. E aí era um dia cinza, ele mora ali na Hilário de Gouveia, com a Avenida Atlântica. Eu falei: ô João, ainda que o seu apartamento seja lindo, mas olha só, andar no calçadão, sentir o cheiro da maresia, é incomparável. E está esse dia cinza, a praia está vazia, vai chover, vamos andar no calçadão, que as respostas que eu sei aqui eu vou saber lá. E as que eu não sei aqui lá também não vou saber, mas o passeio é melhor. Vamos lá, e foi. Quando nós descemos, deu um trovão, bum! Ele correu para baixo da marquise. Falei: que foi, João? Ele: pastor, piloto não tem medo de nada. Decolar uma aeronave, andar 900 pés e aterrissar, tem que ter medo de nada. Mas eu só tenho medo de uma coisa, desde criança: eu tenho medo de trovão. Eu falei: então você cometeu 2 erros. Quais? Falei: primeiro, você correu para o lugar errado, porque se desabar alguma coisa, a marquise é a primeira coisa que cai. Correu para baixo da marquise. E a segunda coisa pior: você está com medo daquilo que não é mais, porque o trovão é o barulho do raio. Se aquilo que provoca o trovão te acertar, o raio que o parta, né? Se o raio te acertar, você nem vai ouvir o trovão. Então veja bem, se você ouviu o trovão, é porque o raio te errou. Salmo 29, e no seu templo tudo diz glória. Nem tinha templo, que foi Salomão que escreveu, o Salmo é de Davi. Era a natureza gritava, glória. Cada trovão a natureza gritava, glória. Eu falei: então pensa bem, João, se você ouviu o trovão é porque o raio te errou. Ele ficou me olhando, aí deu um trovão, dum! Ele falou: reverendo, me errou, glória a Deus. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: deu rápido. Uma vez eu liguei para ele em Copacabana, deu uma faísca, parecia que vinha pelo fio do telefone. Aí ficou um silêncio, daqui a pouco ele falou: reverendo. Eu falei: oi, me errou de novo, glória a Deus. Eu falei: isso, amém. Você está com medo daquilo que não é mais. Tem gente aqui, e tem gente ouvindo em casa, que está com medo daquilo que não é mais. O raio já te errou, o que podia ter te destruído já passou. O que está te assustando hoje é só o trovão, o barulho daquilo, a lembrança daquilo, a fofoca daquilo, mas aquilo já te errou, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Só o que está te assustando é trovão, o raio já te errou. Você está aqui. Se o raio tivesse te acertado, você não estava aqui. Então você é maior do que isso. Deus te deu vitória sobre isso. E ele diz: faze conosco o que tu fazes no Negueb. E termina o salmo com um adágio popular. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A palavra-chave aqui é enquanto. Quem sai andando e chorando enquanto. Esse camarada do salmo, ele não pede para o planeta parar para ele descer. Ele sabe que na vida, no mundo caído, você vai andar, você vai chorar, mas você vai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chorar faz parte, mas não é o fim da história. Paulo, o apóstolo, viajava. De vez em quando, um navio naufragava. Ele foi viajar, passando por Éfeso, despediu de todo mundo. Quando foi para o porto, um vento de madrugada jogou o navio na rocha, quebrou tudo. Aí falou: bom, vamos contornar a Mísia, vamos por Bitínia, deve ter um porto lá. Chegou lá, o outro navio também tinha quebrado. Vamos por terra. Não, mas tem a Blitz romana. Vamos descer até Troade. Em Troade encontra o Lucas, porque quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas diz assim: tentaram ir, não conseguiram, tentaram contornar Mísia por Bitínia, não conseguiram, voltaram, desceram a Troade, na manhã seguinte seguimos. Não era eles, agora é nós. Quando Deus
deixa o navio quebrar, não é o fim da história, pode ser a melhor parte da história. O navio quebrar não é o fim da viagem, pode ser a melhor parte da viagem. Vai entrar um Lucas aí, vai entrar uma solução aí, vai entrar aquilo que você precisa para a tua caminhada aí. Então deixa Deus ser Deus na sua vida, Ele que está dirigindo. Enquanto quem sai andando, sai chorando, mas volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu fui do rádio há muito tempo, vocês sabem disso, e eu entrevistei uma vez um rapaz, que se tornou um grande amigo, ele japonês. Ele me contou a história dele, me deu um nó na garganta, porque eu nem consegui terminar a entrevista. Ele disse assim: eu vou te contar a minha história. Eu era budista, filho de budista, estava no 6º período de medicina, no interior de São Paulo, fazendo medicina, e estava uma semana de prova, e tinha um amigo, um colega de turma, que era um crente pentecostal, e que ele dizia assim, o nome desse rapaz, Takayama, vamos na minha igreja orar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas, isso deve incluir a matéria de prova, vamos pedir para o Espírito Santo fazer a gente lembrar da matéria. E ele disse: não, eu já tenho meus rituais lá do budismo, isso eu já estou legal. E o crente: não, mas vamos lá, todo dia. Aí ele, para se livrar do crente, ele falou: eu vou, mas só vou uma vez, não me chama mais. Ele nem foi para pedir oração, ele foi para o crente não convidar mais. Foi, ouviu a pregação, se converteu. Chegou em casa, contou para o pai: pai, eu sou crente, eu sou cristão, dei meu coração para Jesus. O pai: não, você é budista, você esqueça isso. Não. Aquela discussão foi até 3 da manhã. Ele não voltou atrás. O pai disse: olha, você não vai voltar atrás? Mudou de religião, então mude de nome. E o budista, quando corta mesmo. Pegou uma mochila, abriu a gaveta dele de roupa, tirou umas peças, botou na mochila e jogou na rua. Falou: então mude de família, vai embora. 4 da manhã, o pai ligou para todos os parentes: não receba o Idecaso Takayama, porque ele não é mais um dos nossos, ele é cristão. Ninguém recebeu. Foi o garoto pedir carona. Veio um caminhoneiro vindo de Belém, com madeiras, ia voltar para o Paraná, ia voltar 15 dias depois com grãos. Ele pediu carona, o caminhoneiro viu, bem arrumado, boa aparência, falou: vai para onde? Para qualquer lugar, estou perdido, fui expulso de casa. O caminhoneiro falou: vou para o Paraná. Eu vou também. Aí foi para Cascavel, chegou 7 da manhã, não sei quanto tempo depois, de 7 da manhã, o caminhoneiro disse: olha, só vou voltar daqui a 15 dias, que agora vou descarregar madeira, vou botar grãos. Não, já cheguei, obrigado pela carona. 7 da manhã, um frio tremendo, ele na praça sozinho. Aí veio uma palavra assim: prega. Ele tinha ganhado um Novo Testamento, ele tinha ganho um Novo Testamento, e só sabia um versículo, João 3,16, foi o que ele ouviu na pregação, veio marcadinho. E ele ficou com aquele pensamento, sentado na praça, e a voz: prega. Ele olhou, não tinha ninguém, ele subiu, ficou lendo João 3,16, leu o capítulo 3. O que aconteceu foi que as crianças daquela cidade nunca tinham visto um japonês de verdade, só tinham visto na televisão, Jaspion, Jiraiya. Aí foram correndo, e um contando para o outro: tem um japonês na praça falando, ele é de verdade, eu botei a mão nele, tem o olhinho puxado e tudo. A gurizada foi toda, e os pais vieram juntos: seu filho vai aonde? Foi ver um japonês aí. E ele pregou com tanta unção que teve conversão. E um presbítero que estava na multidão disse: o irmão de qual igreja? Ele falou: da de Jesus. Mas de qual denominação? Não tive tempo de entrar em nenhuma. E o presbítero disse: então você é da Assembleia de Deus. Recebeu ali, não sei nem que tipo de transferência é essa, mas levou uma aclamação, uma confissão. Tá bom. E aquele presbítero comunicativo falou: e a casa do zelador está vazia, e lá tem chuveiro quente, tem uma cama com lençol branquinho, limpo, e você vai morar lá. E aquele presbítero que vai batendo palma na casa dos outros: irmão, o missionário chegou, tem café da manhã, leva o leite. Irmão, café da manhã para o missionário, leva o pão. Você, irmão, leva o café, leva o presunto, o queijo. E montou um café da manhã e disse para ele assim: irmão, vamos começar uma série de conferência hoje até domingo, e você prega. E era segunda-feira isso. Ele falou: mas eu só sei esse versículo. E o presbítero: pregue esse. Segunda noite, João 3,16. Terça-feira, Deus amou o mundo de tal maneira. Quarta, deu o seu filho unigênito. A semana toda convertendo gente. Passaram-se 3 anos, 4 anos, 3 anos e meio para 4 anos. Ele fez curso por correspondência, foi ordenado pastor. E uma noite, tentando dormir, acorda às 3 da manhã e disse: bom, Deus me acordou para orar. Orou pelo seu ritual ali, seu costume de orar de madrugada, pela lista.
Voltou a dormir, o sono não vem. Falou, Senhor, me dá sono, amanhã é o dia cheio. O sono não vem. E a coisa apertou, saudade de casa. Ele disse, Senhor, eu não posso sentir isso. Meu pai é budista, é daquele tamanho, faixa preta, e meu pai vai me bater se eu voltar lá. Deus não tirou a saudade. Ele foi para a rodoviária, comprou passagem para o interior de São Paulo. Desceu do ônibus, ele foi a pé da rodoviária até o bairro dele, com medo de chegar. Ele botou o nome de uma perna de aleluia e da outra glória a Deus. Ele andando e orando, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele dizia assim, Senhor, permite que minha mãe atenda a porta. Porque aí, quando meu pai vier me bater, eu já vi mamãe e vejo ele também. Dá para ver os dois. E bateu palma, quem abre a escotilha lá, a janelinha da porta? O pai. Ele falou, tá bom, Senhor, ano que vem eu volto para ver mamãe. Ele olhou para o chão, mão para trás, o budista não encara o mais velho, e ele viu aquele pai, aquele gigante, os pés do pai chegando perto, né? Ele já se preparou para o golpe, né? E o pai parou na frente dele e disse, o que você veio fazer aqui? Ele disse, pai, eu já estou indo embora, deixa só eu levantar o rosto e olhar para o Senhor, só para ver se o Senhor está mais velho, só quero matar a saudade do seu rosto, ano que vem eu venho ver mamãe, deixa eu olhar para o Senhor. O pai dele disse, levanta a cabeça, rapaz, pode me saudar com a paz do Senhor, eu também sou teu irmão em Cristo. Ele disse, quando você saiu dessa casa, sua mãe e eu ficamos pensando, como é que alguém troca tudo por uma fé? Que fé é essa? E fomos na igrejinha, e também nos convertemos. Só que nós não sabemos onde você estava, você não deixou o endereço, queríamos te avisar. Essa semana, o pastor ensinou sobre oração, jejum e oração de intercessão. Sua mãe e eu fizemos um propósito. Jesus, o Senhor sabe onde está o nosso filho. Acha ele para nós, traz ele. Então você veio como resposta de oração. Me deu um abraço de irmão para irmão e de pai para filho. Depois ele pastoreou e o pai foi pastor auxiliar dele. Foi andando e chorando enquanto semeava. Voltou com júbilo trazendo os seus filhos. Eu não sei o que tem feito você andar e chorar enquanto você vive, enquanto semeia. Mas eu sei que o Deus que está aqui está mandando você hoje voltar com júbilo, trazendo os seus feixes. Vai ter colheita na sua vida. Hoje você volta diferente. Eu não sei o que tem feito você chorar, porque o semeador, quem sai andando e chorando enquanto semeia, eu me lembro quando eu fui criança, eu passava muito tempo em Santa Rita de Jacutinga, na casa do meu tio, e ele comprava sacos de semente, botava nas costas, e eu ia na frente fazendo aquela búlica, aquele buraco, e ele ia jogando no chão. Era pesado, eu via que era pesado, e cada vez que anda, quem carrega um peso, quanto mais anda, mais pesado fica, né? Mas 3 meses depois, ou 6, dependendo do que a gente plantou, nós voltávamos pelo mesmo caminho, e ele ia colhendo com aquela foice de mão, e jogando nos meus braços, e o feixe não pesa. Aquela semente, aquele fardo, Deus transformava em feixes. Uma criança aguentava. A bênção de Deus, ela enriquece e com ela não traz pesar, não tem cobrança, não tem peso. Uma criança recolhia os feixes. Você foi andando e chorando enquanto semeava? O Senhor está honrando a sua lágrima. Está fazendo você voltar com júbilo. Cada lágrima que você chorou, nasceu um feixe. E Deus quer que você colha hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Você foi andando e chorando, você agora volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ficar de pé e vamos orar, em nome de Jesus. Eu não sei o que tem feito você chorar, mas eu sei quem pode fazer você sorrir e dizer, grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso eu estou alegre. Deus transforma fardos em feixes. Deus sabe o quanto você chorou e cada lágrima. Salmo 56, Salmo de Davi, diz que Deus recolhe a nossa lágrima num odre. E no livro dele está escrito o motivo de cada lágrima. Se você perguntar para mim o que é uma lágrima, eu vou dizer água e sal. Um médico vai dizer de uma forma mais elaborada. Mas se você perguntar a Jesus o que é uma lágrima, ele vai dizer, é uma crise no casamento, é um filho rebelde, é uma pessoa drogada na família, é uma doença incurável. Deus sabe o que é uma lágrima, e escreve, e conta, e responde cada lágrima. Deus ouve a oração da lágrima. A oração da lágrima não tem nenhuma palavra, mas diz tudo. Deus ouve essa oração. E Deus tem ouvido a tua oração, das tuas lágrimas. Eu quero orar com você e por você. Se isso é com você, se você tem
lágrimas choradas, e você quer colocar na mão de Jesus hoje, dizer: Senhor, transforme essas lágrimas, esse fardo em feixes. Eu quero voltar para casa, levando os meus feixes. Vem à frente, eu quero orar com você e por você. E você de casa, você que está assistindo aí, põe a mão no peito, no coração, e diga: Senhor, Tu sabes o que tem me feito chorar, que tipo de fardo eu tenho carregado. Transforma os meus fardos em feixes, Senhor. Enquanto nós vamos cantar uma canção, deixe o seu lugar, venha aqui à frente. Eu não posso ir embora sem orar com você e por você. Você está diante do altar do Deus que transforma fardos em feixes. O Deus que viu você andar e chorar, mas está trazendo você de volta, trazendo os seus feixes. Deus sabe por que você chorou. Deus sabe que tipo de memórias amargas machucaram você. Deus sabe que tipo de tatuagem, de apelido, de ofensa, que tipo de tatuagem a vida colocou na sua alma. Deus sabe que tipo de lembrança do passado estraga o presente, mas Deus quer apagar tudo isso. O sangue de Jesus apaga a tatuagem das ofensas, do ressentimento. O sangue de Jesus conserta as deformações que a vida provocou de tanto bater. O sangue de Jesus restaura, acerta você. Você quer isso? Você de casa, põe a mão no seu peito, no coração. E você que está aqui, não vem aqui à frente em pensamento, vem inteiro. Você diz assim: eu vou lá em espírito. Não vem em espírito não, venha todo. Se o problema te aflige todo, venha todo. Deus quer operar um milagre na sua vida e na sua história. Venha se unir a esses. A maior caminhada que você vai dar na direção da solução é do seu banco até aqui. Porque a maior caminhada Jesus já fez na cruz, para legitimar a palavra de Deus que diz: eu estou com você, pode confiar em mim, eu vou mudar a sua vida. Se não tivesse tido ressurreição, a Bíblia era mais um livro na estante. Mas quando houve a ressurreição, a palavra de Deus teve certificação no céu. É autoridade divina. E o autor da Bíblia diz: eu falo e eu cumpro. Eu tenho poder para cumprir tudo que prometi. Vamos orar? Enquanto o pastor vai ungindo você, orando por você, vou chamar o pastor Ademar também, que nos auxilia aqui. Enquanto os pastores, os ministros de Deus vão orando por você, impondo as mãos, ungindo você, receba. As tuas lágrimas não foram perdidas. O Senhor transforma lágrimas em resposta de oração, fardos em feixes, e milagres estão acontecendo aqui nesse terreno agora. Esse é o terreno de Deus. Pai querido, glorificamos o teu nome porque tu és Deus Pai. Tu não és um Deus entidade, tu não és um Deus ídolo, tu és o Deus Pai, Senhor dos senhores, o único Deus, Rei do universo, o que tem toda a autoridade do céu e na terra. Ó Deus, teus filhos vieram aqui à frente, a tua palavra falou a todos nós, e de maneira especial a esses que vieram com situações específicas, situações particulares, segredos que tem contigo. Ouve a oração da lágrima. Faz o teu filho que veio andando e chorando aqui voltar com júbilo, levando os seus feixes, levando a vitória, a resposta da oração. Glorifica o teu nome na vida do teu filho e da tua filha. Opera o milagre. Faz isso hoje, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.